dominado por outra religião, por outro povo, e quando, enfim, o povo de Deus reencontra a liberdade e pode regressar a Jerusalém, começam então a preparar a Páscoa, esses membros do povo de Deus, mesmo em meio às zombarias de outros povos que tinham visto a sua ruína durante o exílio assírio. É justamente aí, em Jerusalém, nesse retorno, que a Bíblia diz, segundo Crônicas 30:12, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhe unidade de pensamento, para executarem a palavra do Senhor. É importante nós recordarmos que na dinâmica do Antigo Testamento, cativeiro e liberdade do povo de Deus eram sempre ligados ao nível de fé e à qualidade da prática da palavra de Deus. Ou seja, quando o povo vivia a fé com intensidade e praticava a palavra, era livre, era próspero, vencia as batalhas, havia liberdade. Mas quando a fé e os preceitos de Deus não eram cumpridos, o povo ficava vulnerável, era dominado, era escravizado. Então, nós temos aqui um aspecto muito interessante e que serve também para nós hoje, para resgatar a identidade do povo de Deus enquanto povo de Deus e celebrar a Páscoa, que naquela ocasião ainda era a festa da libertação, da opressão, da conquista da liberdade, para retomar as forças e ser efetivamente um povo de Deus, o elemento essencial e suscitado por Deus é a unidade de pensamento. No sentido de desejo, de vontade, a unidade para realizar uma ação em benefício do povo e em louvor a Deus. Mas aqui façamos logo um esclarecimento essencial. Unidade de pensamento ou unidade de desejo, na expressão do Antigo Testamento, não significa de modo algum a obrigação de todos pensarem igual. Jamais. Nem significa que todos precisam querer sempre o mesmo caminho ou agir do mesmo modo. Ao contrário, a unidade não apaga jamais a diversidade. Não despreza as diferentes visões de mundo, as diferentes modalidades de pensamento. Ao contrário, mesmo na pluralidade de pensamentos, a unidade significa caminhar juntos, na mesma direção, escolhida em unidade, após o confronto das diferentes visões. Essa é uma dinâmica que fica muito clara no Novo Testamento, logo no início do Novo Testamento, ou seja, na Igreja Católica. Basta lembrar que nos primeiríssimos anos do cristianismo, logo veio uma controvérsia muito forte. A aplicação ou não dos preceitos judaicos aos que se convertiam ao cristianismo nascente. Foi uma divisão tão grande de pensamento que foi necessário juntar todo mundo e discutir a questão. Nasceu o primeiro concílio da Igreja, o Concílio de Jerusalém, ocorrido no ano 50, descrito no capítulo 15 do livro dos Atos. Ao final, depois que todos puderam expor a sua percepção sobre aquele assunto, inclusive de forma muito intensa, muito veemente, o que ficou decidido, depois da contribuição de cada um e sob a ação do Espírito Santo, se tornou a unidade de pensamento da Igreja. A unidade de desejo e de ação de toda a Igreja. Voltando à Antiga Aliança, o profeta Jeremias, 6 séculos antes de Jesus, relata que o povo de Deus, outra vez, havia se perdido, dessa vez no exílio babilônico, adorava deuses inexistentes, erguia altares a ídolos, e Deus então decidiu resgatar o seu povo novamente e devolver a segurança e a alegria. É um trecho tão bonito do capítulo 32 de Jeremias que eu prefiro usar as palavras da própria Bíblia. Leio. É Deus falando. Vou reunir os habitantes de todos os países em que os exilaram e os trarei aqui, a fim de que habitem em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só destino.
a fim de que obtenha o seu próprio bem e o de seus descendentes. Firmarei um pacto eterno, por cujos termos não cessarei mais de lhes proporcionar o bem, e no coração lhes infundirei o temor, para que de mim não venham a se afastar. Encontrarei minha alegria em lhes fazer o bem, e solidamente os colocarei nesta terra, com toda a minha alma e coração. Assim como lancei sobre este povo imensa calamidade, também sobre ele farei recair todo o bem. Vejam que forte. Eu lhes darei um só coração e um só destino. Essa extraordinária promessa de Deus, válida também para nós, ressalta com uma ênfase impressionante o quanto Deus deseja ardentemente a unidade de coração e de meta do seu povo. Brota do coração de Deus o sonho da unidade das suas criaturas. E mais ainda, a unidade para Deus na Escritura é o remédio que supera a opressão das forças do mal, das forças contrárias a Deus. É o elemento de identidade dos que creem e seguem a Deus, é a garantia de não se deixar voltar àquela sedução dos povos estranhos que afastam do caminho de Deus. A unidade é fonte de alegria, de bênção, atrai o bem e aproxima o coração de Deus do coração do seu povo unido. No famoso Salmo 132, a gente encontra aquela exclamação do salmista: como é bom, como é agradável para os irmãos viverem unidos, ali derrama ao Senhor a vida e a bênção eterna. Vamos ao que mais importa. O capítulo 17 do Evangelho de São João, que nos traz a preciosa oração sacerdotal de Jesus. Nós a lemos na Semana Santa. É a oração mais longa de Jesus no Evangelho, em que ele declara a sua divindade e a sua unidade inquebrável com o Pai. Na primeira parte da oração, Jesus ora por si mesmo, para que seja fiel até o fim à sua missão, ao projeto salvífico de Deus, o que de fato se cumpre. Na segunda parte, Jesus ora pelos seus discípulos, suplicando que eles sejam consagrados na verdade e estejam sempre com Deus. Jesus pede ainda em relação aos seus discípulos, e vale também para nós: não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. E na terceira parte, o ápice da oração sacerdotal, Jesus ora pela unidade. Digo as palavras de Jesus: rogo por aqueles que por sua palavra, a palavra dos apóstolos, portanto nós e todos que vieram depois da pregação dos apóstolos, hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Essa oração que sai do coração, da mente, da boca de Deus, e é a maior súplica que a humanidade já viu pela unidade. Jesus, rezando desse modo na sua última noite como homem sobre a terra, deixa o seu testamento, a expressão do seu pensamento, do seu legado, a possibilidade, a partir de agora, de que a humanidade alcance um nível de unidade que até então era exclusivo de Deus. Jesus deixa claro na sua oração sacerdotal que os que viriam depois dele, os cristãos, nós, seus seguidores, os alcançados pela luz do Evangelho, deveriam ser reconhecidos pela sua unidade. E mais ainda, Jesus declara que a sua relação com o Pai é uma relação de unidade. E mais, Jesus declara que é a partir da unidade dos seus seguidores que o mundo descobrirá a fé.
para que o mundo creia. A fé no cristianismo é fruto da experiência da unidade. A unidade é o que demonstra o amor de Deus pela humanidade, um amor levado às últimas consequências por Jesus na cruz. Pela unidade, o mundo pode descobrir o amor de Deus por cada pessoa e chegar a conhecer Jesus. Essa reflexão nos leva a um tema que estamos meditando nesta semana, a partir da solenidade do domingo desta semana, que é a Santíssima Trindade. A Trindade é Deus e Deus é a Trindade. É um mistério maravilhoso esse, que nos revela que Deus não é um isolamento, Deus não é solidão, mas Deus é comunidade. Deus é uma relação, e é uma relação plural, diversa, onde o amor é pleno e a unidade é perfeita. Na Trindade, tentando explicar um pouco, cada pessoa é única, e é livre, e é potente, é onipotente. Mas nenhuma das pessoas da Trindade age fora da unidade. O Pai, mesmo sendo o Criador, a fonte de toda a força, de todas as coisas, nada faz fora da unidade com o Filho e com o Espírito Santo. O Filho, mesmo sendo o Rei do Universo, o Redentor da história, nada faz que o Pai não queira. Nada faz sem o Espírito, mesmo se lhe causa sofrimento. Pai, se é possível, afasta-me de minhas pecados, mas não a minha, sim a tua vontade. Ou então, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Espírito, mesmo sendo a força divina, nada faz fora da unidade com o Pai e com o Filho. Na Trindade, liberdade, diversidade e potência vivem na mais perfeita unidade. Sobre perfeição, é interessante notar que a perfeição que Jesus pede aos seus é a perfeição da unidade. Por exemplo, Jesus mandou rezar, mas Jesus nunca disse: sejam perfeitos na oração. Jesus mandou anunciar, mas Jesus nunca disse: sejam perfeitos no anúncio. Jesus mandou batizar, mas nunca disse: sejam perfeitos no batismo. Disse: sejam perfeitos na unidade. Algumas considerações sobre essa oração definitiva de Jesus. Mas, como dissemos, é a última, apaixonada, solene oração que Jesus dirige ao Pai. Jesus, que conhece perfeitamente o Pai pela unidade perfeita que tem, sabe o que o Pai mais deseja, e é justamente o que ele pede. Deus cria a humanidade como a sua própria família, para compartilhar com ela todo o bem, a sua vida divina. A maioria aqui talvez tenha filhos, então, vocês sabem melhor do que eu que não os tenho, o maior sonho dos pais é que os filhos vivam unidos, se querendo bem, se ajudando, e a maior decepção dos pais é ver os filhos divididos, por causa de ciúmes ou de dinheiro. Também Deus, desde toda a eternidade, quis que a sua família estivesse unida na comunhão do amor dos filhos com o Pai e dos filhos entre si. Essa é a grande chave para que a unidade aconteça, o amor. Só no amor existe a unidade que Deus sonhou. Fora do amor também existe unidade, mas é uma unidade destrutiva. É uma unidade que não constrói, só destrói o ser humano. Pensemos, por exemplo, nas nações que se unem para fazer a guerra. É unidade, mas não é a unidade que Deus quer. É uma unidade que destrói. A unidade que nasce de Deus só é possível no amor. Quem ama provoca as primeiras condições para que a unidade aconteça. Mas para que ela se complete, exista de fato, é necessário que o amor seja recíproco. E essa é a igreja. Quando as pessoas que seguem a Cristo se reconhecem como irmãos e irmãs e se amam reciprocamente, a unidade se faz possível. Só assim pode haver a unidade que Jesus deixa como testamento, se houver entre nós amor recíproco. Voltemos à Bíblia.
A narrativa bíblica é um pouco dramática. Desde as primeiras folhas da Bíblia, a gente tem aquela dinâmica do pecado que vai dividindo gradualmente a família humana. Então, Adão acusa Eva, Caim mata seu irmão Abel. Algumas folhas depois, em Gênesis 4, Lameque se gaba de ter feito uma vingança, dizendo: matei um homem por causa de uma ferida, um jovem por causa de um arranhão. Babel, que é a imagem da incompreensão, a dispersão dos povos. Parece que o projeto de Deus fracassou, mas Deus não se dá por vencido e continua buscando com persistência o resgate da unidade da sua criação. A história recomeça a partir do coração justo e bondoso de Noé, depois do chamado de Abraão, a formação do povo eleito, e continua até quando ele decide mandar o próprio filho, confiando a grande missão de reunir de volta em um só povo todos os filhos e filhas dispersos, reconhecer um só rebanho, derrubar os muros da separação e as inimizades entre os povos para criar um único povo unido, conforme Efésios 2. Então Deus nunca cansa de sonhar com a unidade. Por isso Jesus pede a Deus a unidade como um dom maior. Peço-te, Pai, que todos sejam um. Cada família traz a marca dos pais. Isso vale também para a família de Deus. Deus é amor, não só porque ama a sua criatura, mas Ele é amor em si mesmo, na reciprocidade de dom e de comunhão que existe na Trindade, como dizíamos há pouco. Cada uma das três pessoas divinas, na relação com as outras duas, no amor perfeito da Trindade. Então, quando Deus cria a humanidade, modela essa humanidade na sua imagem e semelhança, imprime na humanidade a sua própria capacidade de relação, para que cada pessoa possa viver na doação de si. E a frase que completa a oração de Jesus, que todos nós somos chamados a viver, de modo especial neste jubileu, nos diz que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. O modelo da nossa unidade é esse modelo da unidade existente entre o Pai e Jesus. Pode nos parecer impossível, de tão profunda que é, mas ela se torna possível por causa daquele como, que significa também um porquê. Nós podemos ser unidos como o Pai e Jesus, porque eles nos dão essa possibilidade, porque eles nos envolvem na unidade de Deus. E essa é a obra de Jesus, fazer de nós uma só coisa, uma só família, um só povo. Todos os dias a gente pede isso, por exemplo, na celebração da Eucaristia. Agora há pouco falamos, o Espírito nos une a um só corpo, fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Então, Jesus indica o caminho que nós devemos percorrer para chegar à unidade. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Como o sacerdote tinha profetizado, Jesus iria morrer para reunir os filhos de Deus dispersos. No mistério da sua morte e ressurreição, Jesus recapitula tudo em si, restaura a unidade rompida pelo pecado, reconstrói a família humana ao redor do Pai e nos faz novamente irmãos e irmãs entre nós. Então Jesus cumpriu a sua missão, agora falta a nossa parte, que é o nosso sim a essa sua oração, que todos sejam um. Qual é a nossa contribuição para realizar essa oração? Para começar, assumi-la como nossa. Podemos emprestar a Jesus os nossos lábios, o nosso coração, para que Ele continue a rezar ao Pai pela unidade. E repetir também nós todos os dias esta oração. Pai, que todos sejam. Pai, que todos sejam. A unidade é também um dom. Portanto, precisa vir de Deus, vir do alto. Nós precisamos pedir com fé o dom da unidade. Além disso, a unidade deve permanecer sempre diante do nosso pensamento, do nosso olhar, dos nossos desejos. Deve ser uma meta sempre a ser atingida por nós. Se esse é o sonho de Deus, deve ser também o nosso. Com frequência,
antes de qualquer decisão, de qualquer escolha, de qualquer ação, principalmente no âmbito da paróquia, devemos nos perguntar: isso que vamos fazer, isso que estamos preparando, isso que desejamos realizar, serve para construir a unidade? É a melhor opção em vista da unidade? E depois deveríamos também buscar os lugares onde a falta de unidade é mais evidente e abraçá-la, como fez Jesus. Podem ser os atritos na família, no ambiente de trabalho, as tensões na sociedade, o âmbito da paróquia, da própria igreja, entre as igrejas. Não fugir das incompreensões, da falta de unidade, mas levar o amor lá onde a unidade falta. Lembrando que a unidade jamais pode ser reduzida à uniformidade. E, sobretudo, devemos viver entre nós em unidade, ou seja, aqueles que estão dispostos a partilhar esse mesmo sonho de Jesus, imagino todos nós, sem dar pesos a mal-entendidos, a divergências, mas procurando sempre a unidade. Um ponto central é pensar que Deus prefere o mais imperfeito na unidade do que o mais santo, o mais qualificado, o mais inteligente caminhando por conta. Então, celebrando o nosso jubileu paroquial, eu penso que vale a pena fazer uma reflexão profunda sobre como vai a nossa unidade. É verdade que às vezes a unidade nos crucificará, mas esse é o caminho de Jesus, é o caminho que Jesus escolheu para restaurar a unidade, a cruz, é o caminho que nós também queremos fazer com Ele. E a cruz é a imagem do sofrimento, é a ausência da unidade, a ausência da unidade também é o sofrimento. Então nós devemos abraçar esse sofrimento com esperança e dar passos concretos para superá-lo. É preciso considerar ainda que a unidade, sendo um sonho de Deus e tendo cada ser humano dentro de si a essência de Deus, porque cada pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus, cada pessoa traz então dentro de si o sonho da unidade, ainda que não perceba. Mesmo fora do cristianismo, é clara essa realidade. Tantos caminhos de unidade são feitos, meio tortos. Então, grupos religiosos não cristãos, entidades e organizações internacionais, também os meios modernos de comunicação, enfim, se tenta construir a unidade. A humanidade, querendo ou não, procura caminhar para a unidade, mesmo se ainda é um mundo profundamente fragmentado e desunido. Para que os caminhos de unidade construídos pelo mundo se ponham na sua correta direção, o que é que falta? O amor, porque a unidade só se realiza no amor. Talvez nós não percebamos a importância central da unidade quando nós a temos, mas quando ela falta, a gente percebe. Nós nos sentimos mal, não ficamos muito contentes, nossos objetivos não se alcançam, aquilo que planejamos não flui muito bem. A consequência da falta de unidade é não colhermos a presença de Deus com toda a sua intensidade, com toda a sua beleza. Aqui, e concluindo, nós chegamos a algumas percepções muito práticas, que tem muito a ver com a nossa caminhada como paróquia, como igreja. Nós não seremos 100% os cristãos que Jesus sonhou se não construirmos verdadeiramente a unidade. Não terão êxito total as nossas ações de evangelização, a nossa catequese, a nossa pregação, o nosso retiro, nem mesmo a ajuda aos pobres, nem mesmo a liturgia, se não chegarmos àquele patamar de unidade que Jesus nos pediu que realizássemos. A unidade é o aspecto mais importante de uma comunidade cristã. Sem ela, nunca é a igreja que Jesus sonhou completamente. Na paróquia, a unidade deveria ser a atividade mais importante que existe. Todas as outras deveriam decorrer de uma experiência de unidade. Aqui digo uma frase que talvez, se sair por aí pelas gravações, vão me crucificar, mas o maior escândalo do cristianismo não é a pedofilia,
nem a corrupção econômica em que a gente se meteu. O maior escândalo do cristianismo é ter rompido a unidade desses 20 séculos. Jesus fundou uma igreja, já existem mais de 300.000 igrejas cristãs só no Brasil. 300.000 igrejas cristãs só no Brasil. É o maior escândalo, é termos rompido a unidade. E esse escândalo deve ser objeto da nossa atenção mais especial e da nossa atitude como pessoas, como paróquia e como igreja. Também quando nós consideramos a missão, o anúncio de Deus aos homens e às mulheres de hoje, só será plenamente eficaz a missão se ela for fruto da unidade construída entre nós. Lembremos sempre, a missão não é a transmissão de uma mensagem, de um conteúdo, mas a missão é a transmissão do autor da própria mensagem, da pessoa de Jesus Cristo. E a unidade produz a presença de Jesus. Porque no amor recíproco entre os cristãos surge o próprio Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Então, a nossa missão será mais autêntica, mais eficaz, tanto mais quanto houver a unidade entre nós, entre os cristãos. O que gera a presença de Jesus e realiza a unidade. Esse é o testemunho que o mundo fragmentado e violento de hoje precisa, o testemunho da unidade dos cristãos. Essa é a modalidade de missão do nosso tempo. No âmbito da paróquia, tudo mesmo, precisa ser expressão da unidade. O calendário paroquial, o uso das dependências, os planejamentos das pastorais e dos demais grupos, a preparação e a realização de cada momento, a assembleia litúrgica, enfim, tudo precisa ser expressão de unidade na paróquia. Todos os programas, pautas, planos, reuniões, encontros, festas, novenas, todas as ações enquanto paróquia devem fazer resplandecer a unidade, que é a marca dos discípulos do Mestre da unidade. Então seja este jubileu uma ocasião de crescermos no amor entre nós, o que passa pela atenção, pela delicadeza com cada pessoa. Seja este jubileu uma ocasião propícia para nós aumentarmos também o zelo pelo sagrado, especialmente pela coisa mais sagrada que existe na paróquia. E eu não estou falando da capela, do tabernáculo. As relações entre os irmãos. Que as relações entre nós gerem essa especialíssima presença de Jesus no nosso meio. Seja este jubileu uma ocasião de aperfeiçoar a nossa unidade e demonstrá-la em cada pequena ou grande realização individual, coletiva ou paroquial. Maria, Mãe da Unidade, nos ajude a provocar entre nós e de nós para o mundo que nos rodeia a unidade sonhada pelo seu amado Filho. Sejam os próximos anos o tempo da evangelização, do amor e da unidade, para que a nossa paróquia brilhe ainda mais como um farol de Deus e de Maria Consolata para a nossa capital federal. São José Alba, rogai por nós. Amém.